Amém. A bandeira do Brasil é linda, né? Bom dia, meus amados e amadas. Meu abraço a você, meu irmão, minha irmã. Hoje, 4 de março de 2025, terça-feira, vamos aqui meditar na palavra de Deus. Estamos aí vendo o livro do profeta Isaías. Quero aqui trazer uma reflexão para a nossa compreensão, fortalecimento aí da nossa fé. Se você crê na Bíblia como palavra de Deus, vamos aqui à Bíblia como palavra do Senhor. Capítulo 7 de Isaías, versículos 15 e 16, diz assim a gloriosa palavra de Deus. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra cujos dois reis tu tremes de medo. Amém? Isaías está profetizando em Judá, que o rei é Acais nesse contexto, nesse momento, e ele está aqui trazendo aí algumas orientações para Acais e também para nós, que a palavra de Deus chega até nós, ela é permanente, atual. Amém? Vamos aqui ao texto, porque o versículo 15 começa dizendo assim: ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Ora, esse versículo ele está ligado com o versículo de ontem, versículo 14, que diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel, que significa Deus conosco. É uma profecia com relação ao nascimento de Cristo, que já ocorreu. Mateus 1, 21 está registrado em outros textos no Novo Testamento também, tá certo? Então o versículo 15 ele faz parte do 14. Está falando desse menino que comerá manteiga e mel. Esse manteiga e mel, na realidade, era uma espécie de coalhada, né? Um leite aí mais grosso, comido com mel. Era um alimento comum no Oriente, ainda é, talvez de uma forma mais diferente, mas ainda é um alimento comum no Oriente, portanto, tem um sentido aqui de que Jesus era um ser humano normal, uma criança normal, que se alimentaria normalmente com aquilo que era alimentado no seu contexto, e isso cresceria naturalmente, porque quem come cresce, né, engorda. Eu já comi muita rapadura aqui no Ceará, rapadura com farinha, tá certo? Os conterrâneos não vão gostar, porque não é só rapadura com farinha não, tá certo? Mas olha, aqui é uma comida comum. Então o menino Jesus iria nascer, iria crescer, se alimentar normalmente como todo mundo. Quando diz desprezar o mal e escolher o bem, é atingir a idade da razão, ter consciência assim, poxa, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Eu, quando eu era pequeno, na minha casa, era iluminada com lampião, certo? E eu, pequeno, encostei o dedo no fogo, eu não sabia que era fogo. Aí doeu, tirei o dedo. Então, é natural. Jesus aqui se alimentar naturalmente com o alimento existente no seu contexto. E quando ele fosse entender, discernir o bem, o certo do errado, ele iria estar escolhendo o bem, certamente, como assim o fez, tá certo? Assim, quando o profeta Isaías, aí no versículo 16, vai dizer assim: na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, pronto, o profeta vai trazer aqui uma orientação a Acais naquele contexto, tá certo? Quando o profeta está dizendo assim, na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, o profeta está querendo dizer, ele está aludindo a essa condição da profecia de que esse menino é para tempos futuros, tá certo? Para tempos remotos, é para frente. E realmente Jesus nasceu 700 anos depois que o profeta estava aqui profetizando, dando essa palavra, que o profeta Isaías existiu há 700 anos antes, Jesus nasceu depois. Então essa profecia está apontando para tempo futuro. Ele começa dizendo ao rei Acais, aqui no versículo 16, na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, ou seja, isso é para tempo futuro, porque ele vai dizer, porque ele está falando a respeito do nascimento de Cristo. Aí ele vai dizer na parte final do versículo 16, dizendo assim: será desamparada a terra cujos dois reis tu tremes de medo. Nós já vimos, se você está acompanhando, os dois reis eram o rei da Síria
e o rei de, de Israel, que era o reino do norte, que era chamado de Efraim. Já lhe expliquei isso nos versículos anteriores. Então, esses dois reis estavam maquinando vir contra Judá, o reino do sul, que era o rei na época, que era Acais. E aí o profeta está dizendo aqui, olha, essas coisas vão acontecer. Vai nascer um menino aí, mas não é agora, tá certo? Deus é lindo, né? Cumpre a sua palavra. Mas aí, assim, mas ele vai dizer, antes que esse menino nasça, e antes que ele entenda, que ele saiba discernir entre o bem e o mal, porque uma criança em si não sabe. Se você soltar aqui, ele sai andando, tiver um buraco, ele cai dentro, pensa que é normal. Porque a criança não sabe. Mas ele está dizendo que antes que esse menino venha, antes que esse menino nasça, e antes que ele entenda as coisas e se estabeleça, esses dois reis aí que estão querendo te atacar, eles vão ser destruídos. É o que ele está dizendo. Será desamparada a terra cujos dois reis tu tremes. Ele estava com medo do rei da Síria, estava com medo do rei do norte, que era o Israel, ali na Palestina, foi dividido o reino do norte e o reino do sul. E aí o profeta aqui está dizendo para ele que esses dois reinos vão ser destruídos. Ele não tenha medo. Amém? A Bíblia é clara, gente. Ela fala para um contexto naquele momento e também ela aponta para contextos futuros, porque a Bíblia ela fala de princípios, tá certo? Você precisa pensar sobre isso. Na realidade, assim, a Síria ela foi destruída, ela foi atacada pela Assíria, né? A Síria foi atacada pela Assíria, aí cerca de 732 a.C. Isso é história, a história conta isso. A Síria foi atacada pela Assíria e foi dominada. E o reino do norte, que é Efraim, que é Israel, 10 anos depois também foi atacada, dominada. Samaria foi destruída pelo rei da Assíria também. Então, um tempo depois, isso acontece, quando o profeta dá essa profecia. Então, isso é muito extraordinário, porque nós precisamos entender, queridos. Você precisa pensar sobre isso, tá certo? A palavra de Deus é salutar que você pense nisso, é saudável para a sua vida, para a sua alma, para o seu espírito, para a sua vida espiritual. A palavra de Deus ela vai se cumprir plenamente. Você crendo ou você não crendo, ela vai se cumprir. Se cumpriu nesse contexto. Não, os dois reis não atacaram Judá. Tempos depois foram dominados pelo rei da Síria. A palavra de Deus se cumpre, tá certo? Então, e o menino nasceu. Já faz 2025 anos, né? Tá bem pertinho, que ele nasceu mais ou menos em agosto, tá certo? Foi em dezembro não, tá bom? Eu vou explicar isso também de novo, tá certo? Então, é importante a gente compreender. Se você crê na Bíblia como palavra de Deus, saiba que ela vai se cumprir. Se você não crê, fique ciente também que ela se cumprirá, porque ela é a palavra de Deus. Ela não vai deixar de se cumprir por causa da sua incredulidade, não. Amém? Olha, Israel, que era o reino do norte naquele contexto, era o povo de Deus. Eram os israelitas também, o mesmo povo de Judá, reino do norte, reino do sul, aliás, Judá era reino do sul. Deixaram de crer, foram dominados. Independente de você crer ou não, querido, a palavra de Deus se cumpre, tá certo? Jesus prometeu uma salvação e veio, isso já ocorreu, e morreu, já se cumpriu. Jesus, antes de morrer, ele disse, olha, eu vou para Jerusalém, sofrer na mão da liderança, dos sacerdotes, de todo mundo lá, das autoridades, vou morrer e vou ressuscitar o terceiro dia. Tudo isso já ocorreu, porque a palavra de Deus se cumpre, tá certo? Muitas coisas já se cumpriram, e você sabe disso. Deixa eu só terminar essa reflexão breve hoje para você, lendo Mateus capítulo 24, versículo 35, quando Jesus faz ali o sermão ali dos finais dos tempos, que ele vai falar sobre o fim do mundo, versículo 24, capítulo 24 de Mateus, versículo 35, Jesus disse assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais. Jamais. Amém? Isso é o próprio Cristo falando. Você precisa entender e você precisa crer, porque não é suficiente entender. É
extraordinariamente necessário crer. Porque ainda que você não entenda, mas se você crê, esse é o princípio. Porque é por fé. Sempre foi por fé. Amém? Se volte para Cristo. O carnaval está passando. Se você ouvir esse vídeo, leia a Bíblia, pense em Jesus, se volte para Ele. Olha, Jesus, assim, ele vê a terra por amar a você. E a mim também, por amor à humanidade. E Ele morreu por amor à humanidade. E a palavra dele vai se cumprir, querido. Você crendo ou não. Você crendo, você tem uma vida eterna com Cristo. Você não crendo, você tem uma vida eterna sem Cristo. A escolha é sua. No jardim do Éden, a escolha era de Adão e Eva. Eles escolheram abraçar o pecado. Você também hoje tem a mesma escolha, o livre-arbítrio, tá certo? E você pode escolher Jesus hoje. Amém? Hoje é terça-feira, nós teremos aqui culto de oração na nossa congregação, que fica na rua Guarani 1938A, bairro João 23, Fortaleza. Se você quiser vir aqui junto conosco, nós vamos orar, adorar a Deus, bendizer o seu nome. Um pequeno detalhe, hoje, por conta de ser feriado, nós vamos realizar o nosso culto a partir das 18 horas. Amém? Você está convidado, vem aqui, venha ouvir a palavra de Deus, venha participar, venha ser abençoado por Deus, porque nós estamos aqui para te abençoar. Amém? Lembre-se disso, a palavra de Deus vai se cumprir. Jesus vai voltar e vai separar uns para estar com Ele, outros para estar separado deles eternamente. Deus te abençoe. Tenha aí uma boa terça-feira. O Senhor te encontre aí com o teu coração em paz. E abençoe o Brasil, nossa nação. A bandeira brasileira é linda. E o Brasil também é lindo. Esse hino é o hino oficial da nossa igreja também. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.